Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Acho que eu tenho dado uma meditada nele por esses dias. Capítulo 12, versículo 1 e 2 somente. Vou ler aqui para ganharmos tempo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Tá? Meus irmãos, essa carta do apóstolo Paulo é bastante conhecida por nós, e quando nós estudamos na teologia, a gente aprende que ela é o maior tratado teológico que tem na Bíblia. No sentido de que se a gente não tivesse os evangelhos, tivesse ali tudo que a gente tem, se a gente tivesse a carta de Paulo aos Romanos, nela contém todos os ensinamentos, todo o caminho que a gente pode seguir, né, na palavra de Deus, e ainda alcançar a nossa salvação. Ver o peso que tem essa carta. O apóstolo Paulo, ele coloca uns ensinamentos aqui que é como se ele estivesse falando: olha, se vocês seguirem esse passo a passo, esse feijão com arroz aqui, vocês vão ser salvos. Por isso que a carta Paulo aos Romanos, ela tem um grande peso teológico. Não só isso, mas a gente sabe aí que na história muitas pessoas, né, foram impactadas por essa carta, mas eu quero citar somente o mais conhecido, todos nós conhecemos, que é o Martinho Lutero. Ele, ao ler o texto aqui de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, ele fala que: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A gente sabe que Lutero, ele viveu ali numa época em que a Igreja Católica dominava o cenário, e a salvação, ela era ensinada da seguinte maneira: para você ser salvo, você tem que fazer alguma coisa em prol da igreja. Para você ser salvo, você tem que dar alguma coisa. Aqui, ó, alguma coisa para a igreja. Não somente isso, tinha os ensinamentos de que você ainda, dependendo de quanto você desse, do preço que você pagasse, você ainda livraria uma pessoazinha parente sua lá, um amiguinho seu, alguém que você ama lá do purgatório, que eles falavam que era o pré-inferno. Então era uma época, um contexto em que se falava muito que para ser salvo, para você alcançar a salvação, você tinha que fazer, você tinha que doar. E quando Lutero lê esse texto de que não é somente o que a gente faz, nem aquilo que a gente pode dar, mas sim quem a gente crê, ele é impactado na hora. E a gente vê o resultado, né, desse impacto que Lutero teve na sua vida. Um homem que foi responsável, foi um instrumento de Deus na reforma protestante, e nós estamos aqui hoje, né, trilhando esse caminho aí como cristãos protestantes. E aqui a gente vê o peso que essa carta tem na história. O apóstolo Paulo, nessa carta, ele começa falando do capítulo 1 ao capítulo 11, a teoria, vamos dizer, a teoria. Ele fala, ó, capítulo 11, do capítulo 1 ao capítulo 11, eu vou ensinar aqui umas doutrinas, vou falar uns ensinamentos, tudo de como que vocês vão poder fazer, que vocês vão poder viver para alcançar a salvação.
Então, após 11 capítulos, ele falando da teoria, aqui no capítulo 12, ele requer a parte prática. Ele fala, olha, eu já falei para vocês como que vocês devem se comportar, como que deve ser a vida, em quem vocês devem crer, quem que nos salva, o que que a gente deve seguir, o que que a gente deve acreditar. E agora, daqui em diante, ser somente ouvinte, ser somente um espectador, não é o suficiente. Precisamos tomar uma atitude mediante tudo isso que eu estou ensinando. Por quê? Porque a nossa fé e a nossa conduta, elas não podem ser separadas. A nossa fé, aquilo que nós dizemos que cremos, aquilo que nós de fato cremos, não pode ser desvinculado daquilo que nós vivemos. Em outras palavras, aquilo que eu falo, aquilo que eu professo, a minha vida, o meu modo de viver, o meu comportamento tem que estar condizente com aquilo que eu prego, com aquilo que eu falo. Então o apóstolo Paulo, ele fala, olha, eu ensinei o caminho, eu ensinei o feijão com arroz, o beabá para vocês, e agora vocês vão ter que alinhar a vida de vocês, a conduta de vocês, o testemunho de vocês com isso que eu ensinei. Com a fé verdadeira em Jesus Cristo. Porque hoje, meus irmãos, não tem como a gente querer falar, nós falarmos aqui, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, da Madureira, qualquer denominação. As pessoas, elas não vão ouvir isso. A primeira coisa que elas vão olhar é a nossa vida. Não adianta. Não adianta você decorar a Bíblia de capa a capa. É importante você decorar, que você decore, que você leia, que você estude, que você medite bastante. Mas não vai adiantar chegar lá fora, falar para a pessoa, olha, eu li, eu conheço. A pessoa vai olhar, tá, mas e esse comportamento seu aí? Não vai adiantar você falar, só Deus pode me julgar. Só Deus pode me julgar, só Deus sabe do meu coração. E somente Deus saber do seu coração é um problema muito grande. Porque eu não sei o que se passa no seu coração, mas Deus sabe. E o coração, amigo, nem sempre a gente acha que o que passa ali dentro tá bom. Só que a gente muitas vezes entra nesse automático. Ai, Deus sabe o que se passa no meu coração. Meu irmão, para pensar. Quantas vezes você pensou no seu dia? Quantas vontades você teve no seu dia? Aí você fala, Deus sabe. Deus sabe. De tudo isso que você pensou, tudo isso que você sentiu, todas as vontades que você teve, Deus sabe. Eu falo isso porque no trabalho tem vezes que passam algumas pessoas ali que a gente tem vontade de enforcar. Aí eu falo, Deus sabe do meu coração. Deus, eu sei, meu filho. Eu sei que se não fosse o Espírito Santo na sua vida, você já tinha cometido uns 3 homicídios. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Porque muitas das vezes nós caímos em contradição naquilo que falamos com aquilo que vivemos, com o nosso comportamento em meio à sociedade. E o cristão, se tem uma coisa que é a pior coisa para o cristão atualmente, é ele cair em contradição, irmão. Que é o que mais acontece. É o que mais, se eu fosse numerar aqui hoje, o que mais causa escândalo hoje na sociedade que a gente vive, no meio evangélico ou em qualquer outro, que as pessoas observam a nossa vida, é a contradição. Eu falar, eu sou crente, eu sou servo, e se comportar de uma maneira totalmente contrária. Esse é um problema muito grande. Então, o apóstolo Paulo, ele fala, olha, capítulo 1 a 11, ele vai ensinando da fé, doutrina, tudo mais, e aqui ele inicia o capítulo com a fala de rogo-vos. Rogo-vos. Essa expressão, ela tem um sentido de uma súplica, um grito que vem da alma. Ele fala, olha, meus irmãos, eu ensinei, eu me dediquei ao ensino para vocês. Eu ensinei toda
toda a palavra, tudo aquilo que Deus, que o Espírito Santo passou, eu passei para vocês. Agora, daqui para frente, por favor, rogo-vos, pela compaixão de Deus, eu suplico a vocês que vocês não sejam somente cristãos da boca para fora, que vocês sejam cristãos na sua maneira de viver. Que a fé que você professa, que ela venha a ser refletida na vida que você vive. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Chegou a hora de vocês terem uma atitude diante de toda essa ação de graça que Deus fez por vocês. Entregou o seu único filho ali na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados. Então daqui para frente nós devemos ter uma mudança de vida. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E ele fala que nós devemos entregar o nosso corpo como sacrifício vivo. No capítulo 6 aqui de Romanos, ele já tinha falado que nós devemos não oferecer mais na nossa vida anterior, que nós vivíamos fora. Eu não sei, eu nasci na igreja, né? Mas todo mundo tem um momento que, mesmo tendo nascido na igreja, não teve aquele momento de estar 100% convertido ali, né? Mas teve gente que veio do mundo. E ele fala, olha, lá no mundo você vivia, sim, você bebia, você fumava, você se prostituía. Você oferecia os membros do seu corpo para o pecado. Agora você não faz mais isso. Agora você pega os membros do seu corpo e oferece em sacrifício a Deus. E a visão que o apóstolo Paulo tem de oferecer o corpo como sacrifício é basicamente aquela do Antigo Testamento, em que a pessoa chegava lá com um animal e falava, está aqui meu sacrifício. Entregava ali para o sacerdote, oferecia a Deus, Deus recebia. E é basicamente aqui o que ele está falando. Agora vocês não oferecem mais um animal morto. Vocês agora oferecem a vossa vida. Você chega diante de Deus e fala, Deus, o sacrifício sou eu. Toma a minha vida aqui para o Senhor. Para viver para o Senhor. Para fazer a tua vontade. Para viver de acordo com a tua vontade. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Que tanto você quanto eu, daqui para frente, nós não pertencemos mais a nós mesmos. Porque nós fomos comprados um precioso sangue de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz foi um sacrifício vivo. Ali é a maior ilustração do que o apóstolo Paulo está falando, de oferecer a vida como um sacrifício vivo. Não que nós vamos ser pregados numa cruz, mas em muitos países aí que está totalmente fora da nossa realidade, isso acontece, mas o apóstolo Paulo está falando da nossa atitude. Vamos focar bem nessa palavra, atitude. Atitude, a nossa atitude mediante aquilo que Deus tem realizado por nós, ali na cruz do Calvário, de ter oferecido o seu único filho para morrer em nosso lugar. Então, agora já não é mais oferecido um animal. Agora nós nos oferecemos, nós entregamos a nossa vida em sacrifício a Deus. E ele fala do culto racional. No vosso culto racional, eu estava assistindo uma pregação aí de um pastor bem famoso, né, que ele tem tudo muito bom a respeito desse tema. E ele estava falando culto lógico, culto racional. O que significa, o que eu posso dizer, o que significa eu oferecer um culto racional? Porque muitas das vezes a gente vem aqui na igreja, né? E a gente, não vou generalizar a gente, mas algumas pessoas, elas vêm à igreja, elas oferecem aqui um culto na emoção do momento, fazem coisas, falam coisas, né, se comportam de uma maneira, e quando sai dessas quatro paredes, elas parecem que são outras pessoas.
O apóstolo Paulo aqui, quando ele fala de um culto racional, é aquilo que você oferece aqui. Você sabe o que você está fazendo. E você é aquilo que você está fazendo, ou pelo menos deveria ser. Você não tem uma dupla personalidade. Você não vem para a igreja, fala em línguas, glorifica a Deus, estuda, canta, prega, e lá fora você é outra pessoa. Não é? Você não é um cristão agente secreto. Tudo que você faz aqui dentro, do jeito que você vive aqui dentro, vai refletir, ou pelo menos deveria, lá fora. A nossa mente, o que acontece muitas das vezes, é que algumas pessoas resumem ser cristão somente aqui dentro e esquecem de ser cristão lá fora. Muitas pessoas também têm o comportamento diário, contraditório, já faz tão parte da vida dela que ela nem percebe. Às vezes no trabalho eu observava algumas pessoas lá que eram cristãs e a palavra, os palavrões saíam da boca, a pessoa nem percebia. Falava, você acabou de falar um palavrão. E falei, não, falou. Aí a pessoa acabou de repetir. Então se torna algo tão repetitivo, se torna um hábito que a pessoa nem percebe. Ela já está no automático. Só que as pessoas lá fora, elas estão nos observando o tempo todo. Nós estamos sendo observados, meus irmãos. Se tem uma geração observadora que repara em tudo, é a nossa. Você acha que é só aqui dentro que as pessoas são reparadoras? E você chega aí no culto de domingo com aquela roupa, aquele sapato bonitona, o cabelo aí arrumadinho, as outras pessoas estão reparando lá, fulana, lá o fulano comprou uma roupa nova e não sei o que. Você acha que isso acontece só aqui dentro? Lá fora eles reparam também. Só que eles reparam muito além da roupa. Eles reparam também o nosso caráter. E aí que o bicho pega. Quando para reparar o caráter. Olha o problema. Imagina, né? Teve casos aí de que pessoas por fazer negócios com cristãos e a pessoa falava, não faço mais nada com essa pessoa não. Me deu uma pernada. Aí a pessoa comenta comigo, fulano é da sua igreja? Fulano é do ministério lá? É. Poxa, já fez isso comigo. Aí onde que a gente enfia a cara? A vontade de falar, olha, não repara nisso não, varão. Ele é só um, lá tem um monte de gente lá que é honesta, ele é um só, não resume a igreja lá, o ministério é isso não. Sempre tem aí um joio no meio do trigo e a gente fica aí sem, né, fica meio perdido no que vai falar, por quê? Por causa da contradição de um. Só que o problema é que as pessoas, elas nunca vão parar para reparar em quem está certo. Em quem vive de verdade, em quem tem caráter, quem é cristão de verdade. Elas sempre vão pegar e vão falar, mais fulano. Aí você fala, não, mas lá tem o ciclano, tem o Beltrano. Não, mas fulano é assim. E é assim, e a pessoa só foca no que é o problema. Ela nunca vai focar naquele que está vivendo realmente o evangelho. Nós temos que tomar muito cuidado, porque se aqui dentro a gente chora, a gente adora, a gente fala em mistérios, a gente entrega revelações e lá fora sai xingando, falando mal da vida do outro, discutindo, brigando, de nada valeu o que a gente fez aqui. Porque, meus irmãos, nos cultos em que fala-se que aconteceu um movimento, que as pessoas pulam, rodam, falam em mistério, fala, olha, o Espírito Santo desceu, a glória de Deus desceu. Se de fato é a glória de Deus, se de fato foi o Espírito Santo de Deus que desceu, a primeira coisa que acontece na vida da pessoa é uma transformação. Não tem como eu subir aqui nesse altar e falar que Deus me encheu, que Deus desceu sobre mim aqui o seu Espírito Santo, moldou a minha vida e eu continuar a mesma pessoa. Não tem como eu ser cheio do Espírito Santo, Deus encher a minha vida e eu continuar praticando as mesmas obras que praticava quando estava no mundo. Quando Deus desce, quando Deus envia o seu Espírito sobre uma pessoa,
a primeira coisa que a gente vê é mudança do comportamento. Não tem como o Espírito Santo descer sobre nós, fazer um mover e não ter transformação, não ter mudança de vida. Não tem como. Se a gente disser que tem como, se eu resistir, meus irmãos, foi da carne, foi emoção. É simples. Porque na Bíblia, quando você abre a Bíblia, quando Deus envia ali um poder sobre a vida da pessoa, o Espírito Santo desce, a vida da pessoa muda. A vontade da carne que a pessoa tem lá, que ela não conseguia vencer, ela passa a vencer. Não tem como não ter uma mudança de comportamento. E a gente tem visto muito isso no nosso meio, que fala assim, o agir de Deus foi lindo, eu falei, irmãos, que bênção. Que bênção. Glória, eu não vou falar aqui, gente, tem muitas vezes, muitas pessoas no nosso meio, elas vão na emoção. Só que de fato, sobre algumas outras, Deus tá enviando algo. Não tem como negar. Eu não sou cético, eu não sou incrédulo. Tem cultos que realmente a gente vê que Deus está falando. E do mesmo jeito que está falando com alguns, a gente consegue enxergar que em algumas pessoas ela só está indo no embalo. Ela está indo no embalo. Aí ela sai daqui, não é para você ficar julgando a vida dos outros, mas o Jesus, ele fala pra gente ter cautela, né? Fala-se muito hoje em dia, mas não julgue, não vamos julgar, que julgar é de Deus. Só que Jesus, ele fala para nós acautelarmos dos falsos profetas. Aí como que eu vou me acautelar de um falso profeta? Primeiro eu vou ter que analisar que ele é falso. Eu vou ter que analisar que ele é falso. Como que eu vou analisar? Eu vou ter que julgar. Vou ter que julgar alguma coisa nele. Aí, não, porque Jesus fala, não julguei. Ele está falando ali para os fariseus. Os fariseus ficavam jogando um peso sobre o ombro dos irmãos que eles mesmos não carregavam. Aí Jesus fala, primeiro você tem que arrancar a trave que está no teu olho, para depois você ir lá, né, falar do teu irmão. E ali eles põem um peso sobre os irmãos que eles mesmos não carregavam. Então é isso. Nós precisamos tomar muito cuidado do que a gente vive aqui dentro e o que a gente vive lá fora. Aí a gente pensa, como que a minha vida, esse mesmo teólogo ele fala, como que funciona na prática o meu corpo, todo o meu corpo se tornar um sacrifício vivo? Ele fala, seus olhos, quando você evitar de ver aquilo que não é bom, você os está oferecendo um sacrifício a Deus. Segure a sua língua e não permita que ela diga nada vergonhoso, e ela se tornará um sacrifício. Não deixe que sua mão faça algo ilegal, e ela se tornará uma oferta. Mas não para por aí, você precisa dar ajuda aos necessitados, a sua boca deve abençoar, e os seus ouvidos devem estar sempre atentos para ouvir aquilo que Deus tem para te falar. Quando eu deixo de praticar aquilo que eu praticava, se eu roubava e paro de roubar, eu estou oferecendo a minha mão em sacrifício. Se eu maldizia o próximo, se eu xingava, falava coisas que não deveria e eu paro, eu estou oferecendo a minha língua. Os meus olhos, se eu paro de ver coisas que eu ficava vendo antes que não agradavam a Deus, eu estou falando, Deus, estou sacrificando o meu olho. É isso. É bem simples, não tem o que dizer, nada de enfeite. É deixar de fazer aquilo que não agrada a Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Mais para frente aqui, ele começa a falar para nós não nos conformarmos com este mundo, né? Que atualmente nós sofremos uma pressão muito grande. Tanto que nós vemos em algumas igrejas, boa parte, as igrejas, qual que tem sido as estratégias hoje das igrejas para atrair pessoas? Ao invés de pregar a palavra, como sempre foi, jejum, oração, elas estão pegando algumas coisas do mundo e trazendo aqui para dentro. Tem elaborado umas estratégias que alguns teólogos falam na internet, estão utilizando-se de meios carnais
para atrair pessoas carnais, ao invés de utilizar de meios espirituais para que a gente possa manter pessoas espirituais. A gente tem sofrido uma pressão muito grande no mundo que a gente vive, tanto que muitas igrejas têm cedido a essa pressão, colocando ali no meio coisas que o mundo tem para oferecer. Em algumas igrejas que você entra hoje, você já não identifica mais aquilo ali como uma igreja. Algumas até, parece até que você está em um aniversário de 15 anos. Quem já foi aniversário de 15 anos aí? Ninguém? Que isso? Umas luzinhas lá, fumacinha, né? Umas musiquinhas diferentes. E olha que eu não sou joguinho de luz, e olha que eu não sou radical, hein? E olha que eu não sou, hein? Mas tem uns negocinhos por aí que você pisa assim e fala: isso aqui é uma igreja? Tô numa igreja ou eu tô num salão de festa? Parece mais um salão de festa. E a gente para ver por que está acontecendo isso. É a pressão do mundo. Se você não fizer desse jeito, né? Hoje em dia os adolescentes eles não usam mais a palavra quadrada, eles falam cringe. Você está sendo cringe, você está sendo antigo, você está sendo velho. Se você não for assim, você não está moderno. Você está ultrapassado, está desatualizado. Só que algumas coisas da palavra de Deus, né? Algumas não, né? Posso até ter falhado em falar isso, mas a doutrina bíblica, ela é absoluta. Doutrina bíblica não muda. Tudo que a gente tem aqui de doutrina, salvação, santificação, é a mesma coisa hoje, ontem e vai ser amanhã. Alguns costumes podem mudar com o passar do tempo, mas as doutrinas bíblicas, elas permanecem. São ensinamentos que Deus enviou para a igreja para permanecerem e irem à igreja sendo guiadas por eles. Só que em alguns casos tem se desvirtuado, né? Aqui o apóstolo Paulo, ele usa aqui, ó, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A gente vê duas palavras-chave: conformar e transformar. Essas palavras a gente vê que elas têm a mesma raiz de forma: conformar e transformar. A palavra raiz delas é forma. E quando a gente olha para uma forma, a gente vai fazer o bolo ali, né? Como é que é? Se eu quero um bolo redondo, eu coloco ali numa forma, num tabuleirozinho redondo. Se eu quero um bolo quadrado, coloco um tabuleiro quadrado. Você joga a massa ali, ela vai se, né, tomando a forma daquele tabuleiro, daquele recipiente. O apóstolo Paulo, ele está falando: olha, vocês não tomam a forma desse mundo, desse sistema mundano. Vocês, como cristãos, vocês não têm que andar do jeito que eles estão andando. Vocês não têm que fazer tudo o que eles estão fazendo. Vocês têm que estar fora disso. E a palavra igreja, no seu significado, que é eclésia, né? Muitos aqui sabem, é nada mais, nada menos do que isso. Você está dentro de algo e ser tirado dali. Você estava no mundo, foi chamado para fora do mundo, para viver a vontade de Deus. Isso é o conceito de igreja. Nós estamos aqui na igreja, vamos lá no mundo, buscamos pessoas que estão indo para o inferno e retiramos elas de lá. O apóstolo Paulo está falando: olha, não tomem a forma deste mundo. Não importa se o que está fazendo é legal, não importa se algumas estratégias têm lotado algumas igrejas, não importa se algumas estratégias têm feito algumas igrejas crescerem e incharem. Não importa, vocês não devem tomar a forma deste mundo, vocês devem ser transformados, vocês devem estar além disso. Vocês devem buscar aquilo que o Espírito Santo tem. Não é aquilo que o mundo tem para dar, que a gente está ali vivendo de acordo com aquilo que o mundo tem para impor. Meus irmãos, eu não sei se aqui alguém já teve aí entre a expressão, né, a cruz e a espada, de você realmente sentir o que é isso na pele, de você ter um sistema ali
E a pessoa, se você não se enturmar, não entrar naquele sistema, você ser perseguido por aquilo. Eu não sei se vocês já sentiram isso, mas eu já tive essa experiência de trabalhar em um lugar que tinha todo um sistema ali, e pelo fato de não participar daquilo, eu tive muitos problemas. Na verdade, teve uma vez que uma pessoa chegou e falou: já me falaram que você é problemático. Na hora eu fiquei assim: puxa, eu tenho o meu trabalho, eu sou um problemático no meu trabalho. E eu fui pensando naquilo, meditando. Eu falei: cara, claro que eu vou ser um problemático. Eu sou um dos únicos, não era o único, eu sou um dos únicos ali que está sendo correto. E no meio de pessoas erradas, não tem como eu não ser um problema. Aliás, se eu não fosse um problema para eles, eu seria um problema para mim mesmo. Se eu não estou incomodando quem está andando no fluxo do mundo, numa vida torta, tem alguma coisa errada comigo. Não tem como eu estar num lugar que todo mundo, né, a linguagem que a gente usa aí daí, tá todo mundo a rola, e ninguém reparar algo, falar: olha, você também tá aí, tem um problema. Porque toda vez que nós nos posicionarmos como cristãos, dependendo do lugar que nós estivermos, prepare-se para ser um problema. E aliás, eu nem vou jogar um pouco baixo, poderia jogar um pouquinho mais. 90% dos lugares que você se posicionar hoje como cristão, você vai ser um problema. Isso aqui eu jogando baixo, poderia jogar 99%. Mas o simples fato de você se posicionar, não de você dizer que você é cristão. Porque hoje em dia, isso é como um estilo de vida assim, que as pessoas falam: eu acordo cedo, eu faço o meu devocional, eu faço a minha oração, depois eu vou para o meu trabalho, saio do meu trabalho, né, faço ali a minha dieta, faço a minha atividade física, e tá basicamente isso. As pessoas, elas tomaram o evangelho, o cristianismo, como parte da rotina, mas não como estilo de vida. As pessoas, elas professam: olha, eu acordo, eu pego ali aquele livrinho que tá bem famoso aí, a Jovem Vitória gosta bastante, do Café com Deus Pai. Ela posta lá no Instagram, a pessoa posta que tá lendo, mas você vai ver, a vida da pessoa, ela não segue. O livro até tem um conteúdo bom, mas a pessoa, ela só bota aquilo ali para ela dizer: olha, eu tô aqui, ó. Uma parte de mim que acredita, mas a minha vida é totalmente contrária. Meus irmãos, vamos ver, vamos observar bem, né, onde nós estamos inseridos, tá? E se a gente não estiver, não estou falando para você ser uma pessoa problemática, mas em boa parte dos casos, se você reparar no lugar que você está, você sempre vai ver uma coisinha ali esquisita. E muitas das vezes a pessoa: poxa, para eu não ficar mal com o meu chefe, para eu não ficar mal com o meu patrão, vou entrar na onda. É melhor você ficar mal com o seu patrão, com a sua patroa, do que você. É um problema sério. Não que a gente viva numa bolha. Não que nós vivamos numa bolha. Muitas das vezes, nós teremos que fazer coisas que todo mundo está fazendo. Como assim? O cristão, ele precisa estudar. As pessoas também que não são crentes estão lá na escola. Como eu estou falando aqui, exemplo de trabalho, o cristão, ele precisa trabalhar. E muitas das vezes, ele vai estar trabalhando no meio de pessoas somente idólatras. Precisa comer, vai em restaurante, vai em lanchonete, que outras pessoas também frequentam. Faculdades, ou seja lá qualquer outro lugar que você precisar ir, outras pessoas vão estar lá também. Não existe um lugar que é somente para cristãos irem. Você não vai achar hoje um lugar exclusivo aqui, exclusivo para cristãos. Somente cristãos vêm aqui. Não, nem a igreja hoje é exclusiva. Na verdade, a igreja é um lugar que deveria ser menos exclusivo para cristãos.
Na verdade, a igreja hoje ela era para ser maior parte aqui de pessoas vindo lá de fora assistir o culto do que a maior parte ser cristão. A gente não acha nenhum lugar. E a gente vai estar nesse meio. Só que o segredo, a diferença, né, que não é segredo nenhum, é a nossa conduta. É o que o apóstolo Paulo está falando. Não podemos viver só de teoria. Não vamos viver somente de teoria. Vamos pôr em prática tudo o que eu tenho ensinado a vocês. Porque as pessoas, hoje em dia, elas vão ter um impacto muito maior na vida delas com o seu testemunho de vida, com o seu estilo de vida, como que você se comporta, do que com aquilo que você fala. Eu não quero ser uma pessoa que joga para baixo, mas pregação, hoje em dia, dependendo do lugar que você tiver, se você pregar só com a sua boca e não pregar só com a sua vida, não vai ter efeito nenhum. As pessoas vão falar, olha, mas tá pregando, o fulano, eu vejo o fulano pregar, tudo mais, mas eu já vi ele ali numa esquina ali, né, tomando um negocinho. Irmão, isso aqui eu não estou inventando não, isso aqui é coisa que a gente escuta. Acontece no nosso meio, para vocês verem como é que está hoje em dia. Teve um dia que eu estava conversando com uma pessoa, eu falei assim, poxa, mas eu tô fazendo isso, falei desse jeito, poxa, parece que, não sei. Aí ela falou, meu filho, hoje em dia o negócio está tão crítico no evangelho, só de você fazer o básicozinho, precisa nem ser essa pessoa aí que todo mundo fala, o fulano, ele entrega, que não sei o que, é de oração. Não, é só de falar, ele é crente, ele não xinga, só o básico mesmo ali, o basiquinho, você já está dando o maior exemplo. Olha a situação que a gente vive hoje. A gente fazendo o mínimo, porque as pessoas do nosso meio não estão fazendo nada. Boa parte, tá? Não vou generalizar, mas nós precisamos tomar cuidado. Irmãos, conduta, a nossa conduta, o nosso modo de viver. Hoje, quem está aí, ou vive for uma pessoa observadora, entende que não tem como eu pregar, não tem como eu subir aqui e falar e a pessoa vir ali fora e bater no meu ombro, falar, olha, você está reprovado, você falou tudo que você não viu. Olha que situação. E nós precisamos nos preocupar. Eu me preocupo bastante com isso, principalmente quando eu estou preparando algum tipo de estudo. Estou meditando em alguma palavra, eu fui me perguntando, será que eu posso falar sobre isso? Será que eu tenho autoridade para falar sobre isso? Autoridade nem sempre é de você mandar, mas é de você falar e as pessoas olharem para você e falar, ele realmente pode falar sobre isso. Mas a pior coisa que tem é eu estar aqui em cima falando algo e as pessoas estarem lá embaixo. O Marcelo está falando isso, mas ontem eu vi ele fazendo isso e isso. E geralmente as pessoas que pregam algo que não vivem, elas pregam e não têm noção de que elas não vivem o que pregam. E elas sobem, falam, não façam, prega, faz, e as pessoas estão lá embaixo olhando, não tem moral para falar isso para mim. É a pior coisa para um obreiro, para um cristão, ser reprovado com a sua conduta, com o seu estilo de vida. Meus irmãos, vamos observar bem como a gente tem se comportado. As pessoas hoje, elas são muito observadoras. Nós estamos cercados de pessoas que muitas das vezes estudam a Bíblia ainda mais do que nós. E isso tem pessoas que não estão na igreja, que não são cristãos, mas estudam a Bíblia mais do que muitos cristãos que estão aqui dentro.
A sociedade hoje ela é muito observadora. Até mesmo coisas que a gente nem botava fé de ser observador. Os adolescentes hoje você vai ver, né, nas vezes que dava aula, ali eles já estão mais observadores do que muitos adultos. Criança então é a pior coisa que tem quando você faz coisa errada na frente dela. Ela grava tudo e a primeira oportunidade que ela tiver de te expor, ela vai te expor. Tá falando o que aí, pai? Lá em casa você tava assim com a mãe, tá falando aí que não pode? É a primeira, demole. Vamos tomar cuidado. A nossa vida aqui dentro, a nossa conduta, ela deve estar lado a lado com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente professa. A nossa fé, ela não nos ensina a ter uma dupla personalidade. Nós não somos cristãos de duas identidades, nós só temos uma identidade. Nós não temos duas identidades. E o que mais tem hoje são pessoas com dupla identidade. Mas eu creio que muitos aí que Deus tem separado, Deus tem preparado, Deus tem guardado, tem sido cristão exemplar, porque do mesmo jeito que a gente escuta que tem alguns que não dão exemplo, a gente escuta também sobre aqueles que dão exemplo. E isso é prazeroso de ouvir. Quando alguém chega e fala, olha, você é da igreja do fulano, poxa, o fulano, ele lá na igreja ele é assim. Muitas das vezes a gente escuta a pessoa falar, fulano lá na igreja é quieto, ele fica na dele, fulana também. Mas aqui fora aconteceu isso, a pessoa foi, ajudou, se dispôs. Isso é prazeroso de ouvir. Isso é bom de ouvir. E quem dera a Deus que nós pudéssemos ouvir isso cada vez mais e mais e parássemos de ouvir que fulano aqui dentro é uma coisa e lá fora é outra. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Microfone, pastor.